Rafael Costa empurrou a porta giratória do Costa Luxo, o seu restaurante mais prestigiado no coração de Lisboa, sentindo o peso do dia inteiro de reuniões pesadas sobre os ombros. Ele não avisou ninguém da sua visita, queria ver como o serviço corria sem o chefe por perto. Sentou-se à mesa número 7, que tinha vista para o Tejo através da janela panorâmica, e chamou o garçom com um gesto discreto. "O polvo alagareiro, por favor, e um vinho tinto da casa", disse ele a voz firme, mas o coração acelerado sem razão aparente. O prato chegou rápido, fumegante e perfumado, mas quando o garçom afastou o prato para servir o molho, um pequeno papel dobrado escorregou da borda e caiu sobre a toalha branca. Rafael pegou curioso, pensando que fosse uma nota do chefe. Ao desdobrá-lo, o mundo parou. As letras manuscritas eram claras e diretas. Rafael, 3 anos de silêncio são demais. Eu ainda te amo, mas não vou mais me esconder no escuro. Se não falarmos hoje, eu conto tudo para sua família. Esteja no Parque Eduardo VII às 22 horas. O seu Lucas. O sangue fugiu do rosto de Rafael. Lucas, o homem que ele amara em segredo, o jovem chefe que ele conhecera em uma convenção e que tinha se tornado seu segredo mais perigoso. Como ele estava ali no seu restaurante. Rafael olhou ao redor, o pânico crescendo. As memórias inundaram a mente dele como uma onda. 3 anos atrás, em uma noite chuvosa em Sintra, eles tinham se encontrado por acaso, Lucas servindo em um evento privado e Rafael sentindo pela primeira vez em décadas que alguém o via de verdade sem o peso do império ou da família. Os encontros secretos nos apartamentos discretos, as conversas até o amanhecer, as promessas que nunca foram cumpridas. Rafael tinha terminado tudo quando a mãe dele sofreu o primeiro infarto e o pai exigiu que ele se casasse com Isabel para manter a imagem da família tradicional. Ele tinha dito a Lucas que era o fim, que não podia arriscar tudo. Agora Lucas estava de volta e o bilhete era uma bomba. Rafael empurrou o prato intocado, o apetite desaparecido. O garçom voltou preocupado, mas ele dispensou com um aceno. Precisava pensar. A família esperava por ele em casa, Isabel preparando o jantar como sempre, os filhos adolescentes discutindo estudos e o futuro. A mãe dele ligaria em breve para perguntar sobre o casamento da prima, que ele tinha prometido comparecer como exemplo de estabilidade. Se Lucas contasse tudo, o império que ele construíra do zero, com restaurantes em todo o país, as parcerias com bancos e hotéis, tudo ruiria. Os jornais portugueses adoravam escândalos de elite e uma história de um CEO gay casado com filhos seria manchete por semanas. Rafael pagou a conta em dinheiro, deixou uma gorjeta generosa e saiu pela porta dos fundos para evitar olhares. O ar frio da noite de novembro bateu no rosto dele enquanto caminhava para o carro. 3 horas até o encontro. Ele podia ignorar, mas Lucas sabia de mais fotos antigas, mensagens antigas, o suficiente para destruir a fachada que ele mantinha havia 20 anos. No caminho para casa, Rafael parou no mirador da Senhora do Monte, olhou a cidade iluminada e sentiu o peito apertar. Ele amara Lucas de verdade, mas o amor tinha preço. A escolha tinha sido feita há anos atrás para proteger os filhos, a esposa, a mãe doente. Agora o preço voltava para cobrar. Ele chegou em casa, Isabel sorriu ao vê-lo, beijou a bochecha dele e perguntou sobre o dia. Os filhos mal levantaram os olhos dos celulares. Rafael mentiu, disse que o restaurante estava perfeito como sempre. Durante o jantar a mãe ligou o vídeo e falou sobre a saúde dela fraca, mas o orgulho do filho bem-sucedido. Rafael sorriu forçado, mas por dentro o bilhete queimava no bolso. Às 21h50 ele inventou uma reunião de última hora com um fornecedor e saiu. O Parque Eduardo VII estava quase vazio, a névoa subindo das árvores. Ele viu Lucas sentado no banco perto da estátua, o mesmo sorriso tímido de antigamente, mas os olhos endurecidos pela dor. Rafael aproximou-se, o coração batendo forte. Lucas levantou-se e disse simplesmente: "Você veio." Rafael tentou falar, mas as palavras travaram. O confronto começou ali, as acusações de abandono, as lágrimas contidas de Lucas, que tinha lutado sozinho para subir na carreira enquanto Rafael vivia a vida perfeita. Rafael defendeu-se com as mesmas desculpas de sempre: a família, a empresa, o medo. A conversa durou horas, até o frio da madrugada. Quando se separaram nada estava resolvido, mas o acordo era temporário, não contar nada por enquanto. Rafael voltou para casa exaustamente, girando com as consequências de cada escolha. Ele tinha pago o preço do silêncio antes, mas agora o custo parecia insuportável. Na manhã seguinte, Rafael acordou com a cabeça pesada, o bilhete ainda na mente como uma ferida aberta. No escritório no centro de Lisboa ele tentou focar nos números das vendas, mas o rosto de Lucas não saía da cabeça.
O telefone tocou, era Isabel perguntando sobre o jantar de família no fim de semana. A mãe dele estaria lá e esperava ver todos unidos. Rafael prometeu estar presente, mas a voz saiu rouca. Ao meio-dia ele recebeu uma mensagem de número desconhecido, mas sabia que era Lucas, confirmando que trabalhava como garçom-chefe no Costa Luxo havia 2 meses, sem Rafael saber, graças a um gerente que ele não controlava diretamente. Lucas pedia outro encontro à noite no mesmo parque. Rafael hesitou, mas o medo de exposição venceu. No restaurante à tarde ele passou disfarçado para observar. Viu Lucas servindo mesas com eficiência, o sorriso profissional escondendo a dor que só ele conhecia. Um garçom comentou que o novo chefe era talentoso e discreto. Rafael sentiu um misto de orgulho e culpa. À noite no parque a conversa foi mais dura. Lucas contou como tinha sofrido depois do abandono, como tinha perdido o emprego anterior por causa de rumores e como tinha voltado a Lisboa para reconstruir a vida. Ele mostrou o celular com fotos antigas deles dois em momentos felizes, sorrisos genuínos que Rafael tinha apagado da memória. Se você não assumir eu mostro tudo, disse Lucas, a voz tremendo mas firme. Rafael implorou por tempo, explicou sobre a mãe com problemas cardíacos que um escândalo poderia matar e sobre os filhos que estudavam em escolas conservadoras e sofriam bullying. Isabel não merecia isso, disse ele, ela sempre foi boa esposa. Lucas riu amargo. Boa esposa ou boa fachada? A discussão subiu de tom até Rafael admitir que ainda sentia algo por ele, mas o medo paralisava. Eles se separaram com Lucas dando um ultimato, 2 semanas para decidir. Em casa Isabel notou a distração dele, perguntou se era estresse do trabalho. Rafael mentiu de novo, disse que sim, um fornecedor problemático. Durante a noite ele não dormiu, revivendo cada escolha errada. No dia seguinte, na reunião de diretoria, um sócio comentou de passagem que tinha visto um funcionário novo no restaurante que parecia familiar. Rafael gelou, mas disfarçou. O risco estava crescendo. À tarde a mãe ligou pedindo para ele levar os netos no domingo para a missa como sempre. Rafael concordou, mas a hipocrisia queimava. Ele marcou outro encontro secreto com Lucas em um café discreto no Bairro Alto. Lá Lucas revelou que tinha guardado cartas antigas e que um amigo dele, jornalista, sabia do caso, mas prometia silêncio por enquanto. A pressão aumentou. Rafael sentiu o chão sumir. Ele voltou para casa e encontrou Isabel olhando fotos antigas do casamento. Ela sorriu, disse que eram felizes. Rafael abraçou-a, mas o toque era vazio. O conflito interno rasgava-o. Ele amava a família, mas o amor por Lucas era verdadeiro e vivo. Cada decisão custava pedaços da alma. Naquela noite ele escreveu um e-mail que não enviou explicando tudo, mas apagou. O preço da verdade parecia alto demais, o preço do silêncio insuportável. A tensão subia a cada hora. A semana seguinte foi um inferno de disfarces e mentiras. Rafael evitou o restaurante, mas mandou o gerente inspecionar o staff. O relatório voltou limpo. Lucas era elogiado por todos. Em casa o jantar de família chegou. A mãe dele, sentada à cabeceira, falou sobre valores tradicionais, o casamento, o dever. Os filhos riram de uma piada homofóbica na televisão e Rafael sentiu o estômago revirar, mas ficou calado. Isabel apertou a mão dele, orgulhosa do marido perfeito. No dia seguinte um rival de negócios ligou com tom estranho, dizendo que tinha ouvido rumores sobre problemas pessoais no Império Costa. Rafael negou, mas o suor frio desceu. Ele encontrou Lucas de novo no parque, agora com mais urgência. Lucas mostrou uma mensagem anônima que tinha recebido dizendo que sabia do caso e ameaçava expor se não pagasse. Alguém dentro da empresa sabia. Rafael entrou em pânico, acusou Lucas de chantagem, mas ele negou com lágrimas nos olhos. Eles discutiram as escolhas passadas, Rafael admitindo que tinha traído o próprio coração por medo do pai falecido que sempre dizia: o homem de verdade casa e tem filhos. Lucas contou como a família dele, pobre em Setúbal, o rejeitara quando descobriu a orientação e como ele tinha lutado sozinho. O encontro terminou com um abraço breve, o primeiro em anos, o calor familiar despertando memórias. Rafael voltou para casa e encontrou Isabel esperando com uma mala dela, dizendo que tinha encontrado um recibo de hotel antigo no nome dele e de um certo Lucas. Não era prova, mas a suspeita estava lá. Eles discutiram pela primeira vez em anos, ela acusando-o de traição com uma mulher, ele negando, mas sem coragem de dizer a verdade. Os filhos ouviram da escada e o mais velho perguntou se o pai tinha outra família. Rafael saiu de casa, dirigiu-se em rumo até Belém e sentou no muro olhando o Tejo. O conflito moral rasgava o proteger a imagem ou assumir o amor.
Na manhã seguinte a mãe sofreu uma crise leve de depressão e no hospital pediu para ele prometer que a família ficaria unida. Rafael prometeu, mas a culpa era enorme. Lucas mandou mensagem dizendo que o ultimato continuava. Um funcionário de confiança ligou avisando que tinha visto Lucas e Rafael juntos no parque. A traição interna começava. Rafael sentiu o império tremer. Cada ação gerava reação, o preço subia. Ele decidiu adiar mais uma semana, mas sabia que o fim se aproximava. A tensão era insuportável, a mente dele girava em círculos de medo, amor e dever. O vazamento começou sutil. Um jornal online publicou uma nota vaga sobre rumores no setor gastronômico envolvendo um CEO e um funcionário. Rafael leu no celular durante uma reunião e quase desmaiou. Ele confrontou o sócio suspeito, que negou, mas o olhar era frio. No restaurante ele chamou Lucas para a sala privada e exigiu explicação. Lucas jurou que não tinha falado nada, mas admitiu que o amigo jornalista tinha pressionado. Eles discutiram de novo, mas dessa vez o amor surgiu no meio da raiva, um beijo rápido que Rafael interrompeu com pânico. Isabel ligou chorando dizendo que tinha visto a notícia e perguntado aos filhos. Em casa a discussão explodiu, Isabel exigindo a verdade, os filhos em choque, o mais novo chorando perguntando se o pai era gay. Rafael negou tudo, mas a voz falhou. A mãe dele no hospital viu a notícia na televisão e teve outra crise, os médicos avisaram que estresse podia ser fatal. Rafael correu para lá e segurou a mão dela prometendo que era mentira. Lucas mandou mensagem dizendo que estava sendo seguido e que precisava de ajuda. Rafael encontrou-o em um hotel barato no Rossio e lá eles conversaram horas sobre o futuro possível. Lucas propôs fugirem juntos para o norte. Rafael recusou por causa dos filhos. A traição veio quando o gerente do restaurante revelou que tinha vendido informações para o rival por dinheiro. Rafael demitiu, mas o dano estava feito. A mídia começou a ligar para a sede. Isabel pediu divórcio temporário para proteger os filhos. Rafael sentiu o mundo desabar. Em um momento de fraqueza ele ligou para Lucas e disse que talvez estivesse pronto para assumir, mas o medo voltou. Eles se encontraram uma última vez no Cliff de Cascais, o vento forte simbolizando a tempestade. O abraço foi longo, o amor ainda vivo, mas as escolhas dividiam-nos. Rafael voltou para Lisboa decidido a lutar, mas o preço já era alto demais, a família rachada, o negócio ameaçado. A consciência despertava devagar, ele via que o silêncio tinha custado a felicidade verdadeira. A crise explodiu na festa de aniversário da empresa no grande salão do Costa Luxo. Convidados da elite de Lisboa, jornalistas e família todos presentes. Rafael subiu ao palco para o discurso tradicional, mas as palavras travaram quando viu Lucas entre os funcionários no fundo. A mãe dele estava na primeira fila, fraca mas orgulhosa, Isabel ao lado com os filhos. Um repórter gritou uma pergunta sobre os rumores. O silêncio caiu. Rafael olhou para todos os rostos e sentiu o peso de 20 anos de mentiras. Ele respirou fundo e disse a verdade parcial. Sim, eu tive um relacionamento com um homem no passado. A sala explodiu em murmúrios. A mãe desmaiou, Isabel saiu chorando, os filhos olharam chocados. Lucas aproximou-se, o olhar misto de orgulho e dor. Os seguranças controlaram o caos, mas o dano estava feito. Nos dias seguintes o Império perdeu 2 grandes contratos, a mídia explorou o escândalo, mas Rafael ganhou algo novo, a liberdade de respirar. Ele encontrou Lucas no mesmo parque e disse que tinha perdido muito, mas ganhado a si mesmo. Eles não voltaram como antes, mas começaram devagar a reconstruir sem segredos. Isabel pediu divórcio amigável, os filhos com terapia começaram a aceitar devagar. A mãe sobreviveu e com o tempo falou que o amor era mais importante que a imagem. Rafael vendeu parte da empresa para focar no que importava e abriu um novo projeto com Lucas como sócio igual. A vida mudou, o preço foi alto, mas a paz interior veio. Ele aprendeu que cada escolha tem consequência e que esconder a verdade dói mais que enfrentá-la. O despertar foi doloroso, mas verdadeiro. Foi justo Rafael ter escondido sua verdadeira identidade por tanto tempo para proteger a família, ou isso foi uma traição maior contra si mesmo e contra o amor verdadeiro?